Continuando aqui o livro da Patrícia, né, que é o Vivendo no Mundo dos Espíritos, a gente vem no caminho discutindo algumas percepções que o grupo de estudo dela tinha em relação às obsessões, né, que eles foram visitar alguns locais, inclusive um hospital, né, de doenças mentais, e conversavam sobre esse assunto, né? E eu vou voltar aqui só um pouquinho para a gente pegar desse fio da meada em diante, que uma coisa que eles aprenderam muito nesse encontro, mas uma coisa incomodou um dos colegas da Patrícia, que foi a Cida, né? E ela perguntou: não podemos trazer todos os obsessores. Por quê? Indagou Cida. Seria bom curar todos, socorrer todos, mas isso traria resultado? Não continuariam a errar? E para o erro não há reação? Podemos trazer os que conseguimos fazer querer o socorro. Argumentamos com todos, uns quiseram, outros não. Só forçamos a ex-escrava, porque foi pedido pela encarnada. Solicitações que chegaram ao departamento de pedidos foram analisadas e concluiu-se que era chegada a hora de separá-las. Que bom se pudéssemos atender todos, mas como desta vez trouxemos muitos, haverá muitas outras vezes. Aos poucos serão todos a querer o socorro, só que aí haverá outros. Mas o sofrimento cansa e os obsessores sofrem também. Meditei muito nesses problemas que atingem muitos, como obsessão, e concluí: é falta de seguir os ensinamentos de Jesus. Quem ama o próximo não lhe faz maldades. Quem ama o próximo não persegue. Quem ama vive em harmonia. Essa fala da Patrícia é bem tranquila da gente entender, né? Já que é dito que a única coisa realmente recomendada foi amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. A gente entende, né, que quem consegue fazer isso mantém sua vibração, sua energia, né, seus pensamentos extremamente elevados, né, e não se envolve em situações de desequilíbrio, desarmonia. Mas essa situação, né, vibracional, aí eu vou botar no meu caso, mas eu estendo a praticamente todas as pessoas que eu conheço, são periódicos, né? Tem momentos que a gente consegue manter a harmonia, o equilíbrio, tá de bem com Deus, tá de bem com a vida, tá de bem com todo mundo. E tem períodos que a gente dá uma fraquejada, a gente se deixa envolver pelas dificuldades e, como se diz, baixa a guarda, né? Isso é o nosso caminhar, digamos assim, né? A gente tem dias que está bem e está com total harmonia com o alto, e tem dias que se deixa consumir pelas dúvidas, pelo cansaço, pelas dificuldades, e dá uma baixa de energia, né? Daquela cansaço de estar aqui, né? E nesses momentos a gente Nesse diga. caso aí que o texto fala do cansaço, quando a gente participa dos trabalhos de desobsessão, quando você faz a pergunta, né? Mas você não tá cansado? Nossa, tô cansado, né? É a resposta que a gente mais, assim, é a pergunta que a gente sabe que vai tocar ali, porque essa compreensão, né, que a gente fala de Jesus, da vida, né, que a gente sabe que
se você tem Jesus, se você tem seu coração tranquilo, né? Mesmo que você dê essas baixas e tal, você segue tranquilo. Mas assim, no caso de no caso de desobsessão, a gente sabe que tem, né, espíritos milenares que estão ali já assim, que não aguentam mais. Então, na hora que você faz essa pergunta, mas você não está cansado? Nossa. Aí é onde você alcança muitas vezes, né, e consegue fazer o auxílio. E teve uma situação que aconteceu lá na escolinha, que eram, né, milhares, né, que nesse cansaço, que muitos vieram, né, entorpecidos, e quem vinha à frente era Santa Teresinha. E ela agradecia-se naquela humildade, né, naquela. é, Então eles foram, né, criando aquele clima, vieram assim sem saber, naquele cansaço, andando, andando e sem saber para onde estavam indo, e conseguiu fazer o resgate. É muito interessante tudo isso, né? E assim, o que eu queria é, assim também dizer, que eu tenho percebido em todos os trabalhos que a gente faz, que a gente sabe que esses espíritos obsessores, esses que estão ainda, né, vagando aí no umbral e tal, são muitos, 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 muitos. E no fim, o que a gente faz de estar se conectando com oração, é para auxílio deles, né? Se a gente for pensar claramente, não é, a gente não está rezando para a gente, para a gente melhorar, para não sei o quê, é para elevar essa vibração do planeta, para que esses seres possam ser encaminhados para a luz, para que possam encontrar seus caminhos, e que para aí sim a vibração do planeta, porque o planeta é o físico, né, o espiritual, tudo junto. Então, quando se limpa essa atmosfera, né, quando esses seres conseguem encontrar seus caminhos, a coisa, né, libera muito mais. E eu vejo que eu tenho sentido cada vez mais, mesmo os grupos que não são, né, espíritas, que não são, têm, né, pedido para elevar a vibração e tudo, eu imagino que é nesse sentido, a gente tem que pensar muito nesse sentido, né, de auxílio, né, dos outros, desses irmãos aí que precisam. Obrigada. A Neuza tocou num ponto, né, que a gente já conversou aqui, né, daquela coisa do... No início, quando a gente começa... No início, quando a gente tem total ignorância, a gente usa muito o eu, né, tudo pro eu. Depois, quando a gente começa a despertar, a gente começa a usar o nós. Mas nem o eu, nem o nós, né, a gente já conversou sobre isso, é a meta. A meta é o voz, como ela está dizendo. Quando a gente começa a orar, quando começa a tentar irradiar, fazer qualquer tipo de trabalho, é sempre para o outro. Quando a gente conversou disso, a Diva lembrou aquela história, né, das pessoas em volta da panela da comida super saborosa, mas que eles tinham uma colher enorme e eles não conseguiam se alimentar, até que entenderam que a colher era para um dar comida ao outro. Então, acho que é esse o sentimento que a gente tem que levar para a humanidade como um todo. Nunca será o eu, também não será o nós, é o vós. Tudo que a gente fizer, tudo que a gente desejar é para o outro. E da mesma forma que a gente deseja para o outro deseja para a gente. É assim que se faz a harmonia. Então a gente tem uma ideia no princípio errada, que é o nós. O nós é o importante. Não, não é o nós. O nós é só o plural do eu. A grande sacada, o grande passo da humanidade é quando ela entender que tudo que ela pensar em fazer, em construir, é para o vós. O capítulo novo, pedidos. Pedidos deve estar relacionado também com oração, né? Que muito das orações que a gente ouve por aqui
Faz isso para mim, faz isso por mim, faz isso para o fulano. Mas vamos lá. A aula teórica foi pequena. Dona Isaura nos explicou que estudaríamos os pedidos que encarnados e desencarnados fazem aos santos, almas ou espíritos, a Jesus, a Nossa Senhora, etc. São tantos os pedidos que nas colônias há departamentos onde eles são estudados e encaminhados a equipes que irão atendê-los. Para se criar um departamento só para isso é porque o petitório não é brincadeira, não. Outro detalhe, Silvio, sabe o que acontece? Aquele obsessor que ela leu, que foi um dos últimos que nós lemos aqui, provavelmente deve ter sido alguma coisa assim, que se lembra que falou que foi um pedido de um encarnado, só isso, né? Esses pedidos são feitos, ora com fé, ora querendo facilidade entre os encarnados, disse Dona Isaura. Alguns são atendidos na hora, outros dependem de algum tempo. Por exemplo, um homem, ao se ver em perigo, grita pela ajuda de Maria, mãe de Jesus. Qualquer bom espírito por perto pode atendê-lo. Quem proporciona essas graças são equipes de espíritos em nome de qualquer entidade. Isso não importa. Honras e a encarnados só importam a eles mesmos. A nós, trabalhadores do bem desencarnados, só importa o bem que fazemos. Fazer promessa é errado, indagou Glória. Muitos fazem de boa fé, mas já é tempo de se entender que não se podem trocar bens materiais por favores espirituais. É muito mesquinho. Você faz isso ou que eu faço aquilo. Pode-se pedir, mas sabendo que, se for atendido, não precisará dar nada em troca, bastará agradecer. Na nossa cultura, né, não digo nem mundial, mas na cultura católica, essa coisa da promessa, num sentido assim mais de troca quase comercial, é muito comum, né? E eu já vi muitas promessas assim, meio sem sentido, né? Ah, se fizer isso, eu paro de tomar Coca-Cola, eu paro de comer doce. Sim, umas coisas assim em que isso interessaria ao universo, à espiritualidade, se você come ou não come doce. Mas é claro que, às vezes, a promessa é só um hábito da cultura, do costume que a gente tem. Mas se você entende que eles não fazem isso esperando a troca que você oferece, e muitos eu já vi também que oferecem essa contraparte como uma forma de agradecimento, né? Se eu gostaria que isso acontecesse, eu vou fazer tal coisa. Muitas vezes as pessoas têm essa consciência que não é um sistema de troca, um toma lá, dá cá, mas ela faz a parte dela assim, num sentido de agradecimento. Isso é uma coisa bonita também. Porque a gente não pode só criticar um hábito, uma cultura, por ela não estar 100% dentro dos preceitos que ainda são muito elevados para a nossa mente, para a nossa consciência. Mas também não deixam de estar presente no nosso dia a dia. Então, a promessa é errada? Não. É uma coisa que, com o tempo, a gente vai entendendo que não existe esse sistema de troca. Mas eu posso oferecer a minha troca, como eu já disse, numa forma de agradecimento. E aquilo refletir uma coisa muito bacana. E é a forma de que cada um tem, né? Então, de acordo com a compreensão, com o desenvolvimento, né? Se a pessoa está se sentindo melhor com aquilo que ela conseguiu vencer, né? Já elevou ali um pouco o seu padrão também, né? Cada um no seu momento, na sua, né? Também penso assim.
É aquela coisa, a gente reza tudo igual, a gente ora tudo igual? Não, cada um ora do seu jeito. Cada um conversa com seu anjo da guarda, com o seu mentor, com o santo da sua maior devoção, com Jesus, com Maria, com Deus diretamente, do seu jeito. E a espiritualidade respeita isso. Agora, Sim. imagina se Jesus, Maria fosse, né? Então tá, você faz isso que aí eu faço aquilo para você. É. Aí a gente tava lascado. O que é certo Mas pedir? tem, Diga. mas tem uma coisa muito interessante nesse universo das promessas, sabe? Aqui perto de casa tem o Morro da Conceição, é dia 8 de dezembro, que é a festa. Então, sobe o morro pessoas com as mais criativas e diversas atitudes, né? Tipo, subir com tijolo na cabeça. Mas, gente, é um universo de tanta beleza também, uma energia de tanta fé e de tanta, assim, tanto amor e devoção, sabe? Que é muito bonito. E eu não sei se vocês já acompanharam alguma coisa assim, nesse sentido, mas eu fui há 2 anos atrás, quando chega lá no alto, no Morro da Conceição, que energia de emoção, sabe? De gratidão, de reverência à Nossa Senhora. É muito bonito. Então, eu acho que tem isso, né, que foi falado, mas, por outro lado, tem uma expressão cultural popular muito forte e, e é muito bonito de ver. Realmente é muito bonito de ver. E eu não sei se é bem assim, um troca-troca. Me dê isso que eu faço aquilo. Talvez seja, né? Mas eu acho que o que move realmente a pessoa que faz um movimento desse é a esperança, sabe? E esperançar, a meu ver, em situações de muita dificuldade, de muita gravidade, eu acho que é um verbo que se conecta muito ao divino, sabe? É uma forma aí de complementar um pouco isso que a gente está falando. Nessa questão, assim, eu concordo contigo. Como em tudo que a gente tem os que são bagunçados e tem os que são lindos. Isso aí não tem a dúvida. Que tem as promessas que são pura troca, a gente sabe que tem. E tem as promessas que são um sentimento de sacrifício, de um envolvimento muito maior, a gente também sabe que tem. Mas são coisas que a gente vai desenvolvendo e vendo que não são necessárias. É aquela coisa que a gente já viu aqui você precisa sofrer para resgatar. Não, eles deixam claro que não. Mas eles não resolvem isso de qualquer jeito. Se você acha que tem que sofrer, que você pede para vir sofrendo para resgatar, é uma opção sua. Então, cada um tem a sua opção. Como a gente falou, cada um reza de um jeito, cada um se conecta com o alto de um jeito. E essa coisa do isso é certo, isso é errado, é muito relativo. Que o certo e o errado é na visão de cada um. O que é certo para mim pode ser errado para todos vocês. O que é certo para algum de vocês pode ser errado para todos os outros. Isso é interpretação individual. Assim, o importante é a gente saber que as portas estão sempre abertas. Não é a maneira como a gente caminha exatamente em direção a essa porta que vai decidir se vão deixar a gente entrar ou não. São os nossos sentimentos. Como essa manifestação que a Andréa estava falando, tem várias pelo Brasil inteiro que são belíssimas. A lavagem do Senhor do Bonfim. Aqui no Rio tem a Alvorada de São Jorge, que é um troço que mexe com as pessoas, mas também tem muita gente que vai ali, que eu sei, que eu conheço até alguns que vão pela festa em si, não estão nem preocupados com São Jorge. Mas tem outros que vão numa fé, procissão de Sexta-feira Santa. Eu conheço várias pessoas que vão porque são católicas e aquilo é uma obrigatoriedade da igreja. Mas eu conheço pessoas também que vão numa devoção ali
que carregariam o andor de Jesus, de Maria, sem tocar neles, de tanto amor que eles têm por estar ali. Então, tudo isso é muito individual. E tudo que a gente faz, nada deixa de ser aproveitado. Se a gente faz com amor, se faz com sentimento, se faz com devoção, se faz acreditando, tudo isso é levado em consideração, tudo isso a espiritualidade maior vê, sente, percebe. E sempre quando você tem... É aquela história, quando você tem, no caso da André, quando chegou lá, se maravilhou, é a questão do olhos de ver e ouvidos de ouvir. Se você tem isso, aonde você estiver, você vai captar coisas boas, você vai ver coisas maravilhosas, você vai sentir a presença divina aonde você estiver, fazendo o que estiver fazendo. Basta você estar atento ao universo ao seu redor e ter pureza no coração. Me perdi aqui. O que é certo pedir? Ivo perguntou. O mais certo é fazer por si mesmo, mas pode-se pedir para melhorar, para ter paciência, ter forças, sabedoria, para trocar vícios por virtudes. Isso é mais viável. Muitas pessoas fazem promessas, disse Joaquim. Minha mãe fez uma para eu cumprir, mas desencarnei e não a realizei. Ela achou por isso que eu estava no inferno. Sofria e transmitia a mim sua agonia. O padre aconselhou que ela mesma cumprisse. Mamãe cumpriu e me deu sossego. Senti muito quando ela me imaginava no inferno. Né? Aquela história, né? Quando a gente pensa, a gente transmite aquele pensamento. E não precisa nem estar desencarnado, qualquer um encarnado. Se a gente começar a pensar coisas que joguem ele para baixo, ele vai sentir aquela energia batendo nele e uma hora ele pode deixar que essa energia o envolva e toque alguns pontos, despertando outras energias que corroborem com isso. O não cumprimento do que se prometeu incomoda a si mesmo. Conheço pessoas que desencarnam e não têm sossego. Ficam a vagar com a aflição por não terem cumprido uma promessa. Outros não cumpriram e até se esqueceram. Socorridos ao lembrar, aprendem que este fato não interfere no auxílio. Quando desencarnam, bons espíritos não cobram. É nosso costume cobrar de nós mesmos. Mas já que prometemos, trocamos favores, recebemos a ajuda do outro, é honesto cumprir. Não se pode prometer algo para outro cumprir. Não somos responsáveis pelos pedidos e promessas dos outros. Quando os terráqueos evoluírem mais, não haverá promessas. Essa coisa do prometer para o outro, isso é muito comum. Você está querendo ajudar a pessoa e faz uma promessa para outra pessoa pagar. Como eu vejo isso? E eu acho muito engraçado. Porque você só tem a benécia, né? Você faz a promessa, e sempre são as promessas meio esquisitas, né? E se der certo, o fulaninho vai ter que desfilar no sol de 45 graus, vestindo 5 casacos, assim, umas coisas bem esdrúxulas, né? Mas, assim, mesmo nesses casos, não tem má fé, não tem uma... que coisa mais errada. Só não é aconselhável, assim, não tem sentido, mas não é que seja errado essa coisa. É o que ela acredita, ela está tentando ajudar, e na pureza do pensamento dessas pessoas, elas podem estar com todas as boas intenções maiores do universo. Só que, por outro lado, não é à toa que existe aquele ditado: de boa intenção o inferno está cheio. Porque nem sempre o que a gente acha que é o certo é o correto. E uma coisa que as pessoas muitas vezes não entendem é o que é certo e o que é correto.
nem sempre o certo é o correto.